Salut! Olá a todos os telespectadores, seja bem-vindo ao meu canal. Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje vamos falar de um tema muito, mas muito especial. E eu acredito que vocês vão gostar do tema de hoje. Então, basicamente, hoje vocês vão aprender como é que se apresenta na língua francesa. Então, vocês vão aprender hoje como dizer o nome, como dizer a profissão, como dizer a nacionalidade, onde você vive, quantos anos você tem, de onde você é e quais são as línguas que você fala. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, para falar o nome no francês, temos regra, tá vendo? Então, para dizer nome, você vai falar do nome em francês. Para falar o seu nome, tá vendo? Você vai dizer assim: Je m'appelle. Então, je m'appelle. Depois eu vou colocar o sinal de mais aqui, quer dizer que vai ter a frente do m'appelle, vai ter o seu nome. Então, je m'appelle. Eu vou colocar aqui prénom, tá vendo? Eu vou colocar prénom e nom. Tá entendendo? Então, prénom e nom. Prénom é o primeiro nome. É como se fosse João, Maria, Pedro, tá vendo? Esse é o prénom. Depois aqui tá dizer e nom. Então, e nome. Nome é o sobrenome. Lá é o sobrenome. Onde está escrito nom é o sobrenome, tá vendo? Aqui o francês é o contrário. Primeiro eles colocam o nom, depois prénom, tá vendo? Então, para você falar o nome em francês vai ser assim: Je m'appelle, por exemplo, Paulo. O Paulo em francês é Paul. Então, eu vou escrever de novo. Je m'appelle Paul. Paul, então. Eu chamo-me Paulo. Paul. Paulo é Paul. Ou assim, ou também, se for uma menina. Je m'appelle Marie. Então, Maria. Essa aqui é Maria. Tá vendo? Je m'appelle Marie. Eu não sei como é que é o vosso nome. Então, para você é só colocar assim: Je m'appelle. Depois você vai dizer o seu nome. Je m'appelle. Por exemplo, o meu nome. Je m'appelle Léo. Je m'appelle Léo. Então, próxima frase aí é a nacionalidade. Você vai aprender como é que se diz a nacionalidade. Então, para você falar a sua nacionalidade em francês, você vai fazer assim. Vai fazer je, que significa eu, suis, tá vendo? Je suis. Então, o S aqui é mudo. O S, quando está no final, em francês, é uma das regras. O S no final é mudo, então você não pode ler. Não pode pronunciar o S. Então fica je suis. Depois eu vou colocar aqui mais nationalité. Então, nationalité. Nacionalité significa nacionalidade. Vou colocar um exemplo aqui. Je suis. Se for um brasileiro, esse aqui é um exemplo se for um brasileiro. Então, je suis brésilien. Esse aqui, então. Se for um brasileiro, je suis brésilien. Ou seja, eu sou brasileiro. Se for uma brasileira, é diferente. O final vai mudar. Então vai ficar je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Tá vendo? É uma brasileira. Então, eu sou uma brasileira. Se for um africano como eu, vai ser assim: Je suis africain. Tá vendo? Je suis africain. Eu sou africano. Se for uma africana, vai ser Je suis africaine. Aqui já é diferente. Africaine. Je suis africaine. Tá entender? É muito fácil. Se for alguém de Portugal, por exemplo, vai ser assim: Je suis
portugais. Tá vendo assim, desta forma assim. Je suis portugais. Se for uma portuguesa, je suis portugaise. Je suis portugaise. Se for, deixa eu ver, japonês, je suis japonais. Então assim, je suis japonais. Se for uma japonesa, é só colocar adicionar je suis japonese. Je suis japonese. Se for chinês, isso aqui eu vou colocar o último exemplo. Je suis chinois. Assim, je suis chinois. Se for uma chinesa, je suis chinoise. Je suis chinoise. Então vocês já aprenderam como é que se fala da nacionalidade, como é que se diz nacionalidade em francês. Agora vamos aprender a profissão. Você vai dizer assim: je suis, que significa eu sou. Tá vendo como é que eu sou no francês é muito fácil. Je suis. Então, je suis, eu vou colocar sinal de mais aqui. Profession. Tá entendendo? Então, profissão é profissão. Então, vou dar um exemplo aqui. Je suis étudiant. Esse aqui é um estudante. Esse aqui é masculino. Então, je suis étudiant. Se for uma menina, vai ser je suis étudiante. Já viu que ficou diferente? Je suis étudiante. Se for professor, je suis professeur. Essa aqui é tanto professor como professora também, é a mesma coisa. Je suis professeur. E se for no plural, é só acrescentar um S. Se for no plural, é só você acrescentar um S aqui, no final. Yeah. Agora vamos aprender onde você mora. Tá? Vamos falar, se for de Brasil, então, por exemplo, je viens. Quando você está falando do país, je viens, ou seja, eu venho de alguma parte, né? Então, je viens du Brésil. Je viens du Brésil. Então, eu sou de Brasil. Então, je viens du Brésil. Se você vem de África, eu sou africano, então eu venho de África. Então, eu vou fazer assim. Je viens d'Afrique. Mas eu vou colocar vamos colocar um D apóstrofe, porque Afrique inicia com uma vogal. Então, aqui tem que haver uma ligação aqui. É isso que nós chamamos de liaison. Liaison é ligação no francês. Então, je viens d'Afrique. Eu sou de África. Ou também, se for na Europa, je viens d'Europe. Je viens d'Europe. Assim, je viens d'Europe. Então, basicamente é isso. Se for cidade, é só você falar assim, j'habite, é onde você vive, cidade, se for cidade. J'habite, aqui também vai ter uma ligação, porque o H no francês também sofre esta regra. É j'habite, depois você fala a sua cidade. Por exemplo, você é de São Paulo. Quem é de São Paulo? J'habite a São Paulo. J'habite a São Paulo. Sempre você vai colocar j'habite a depois da tua cidade. Por exemplo, quem é de Lisboa, que é a capital de Portugal? J'habite a Lisbonne. Lisboa é Lisbonne. Assim, já. J'habite a Lisbonne. Isso aqui é um exemplo. Depois, agora, então sempre, não esqueça, sempre você vai colocar j'habite, então eu vivo ou eu moro
depois você fala a tua cidade, onde você vive. Eu esqueci de mencionar a cidade. Cidade é vi. Vi significa cidade. Deixa eu só colocar aqui rapidamente, para vocês apanharem aqui, bro. Cidade. Tá aqui. Então, cidade é vi. Vi por quê? Porque aqueles dois L que tá lá no meio só tá ocupando espaço. Não se pode pronunciar os dois L. Tá vendo? Os dois L quando tá lá no meio, você não pode pronunciar. Então, vi. Tá vendo? Vi significa cidade. Então, vamos agora para idade. Vamos falar de idade. Então, idade, para você falar da sua idade, tem regra. Aí você tem que colocar je, que significa eu tenho. Depois vou colocar o sinal de mais aqui. Depois age, age que significa idade, age. Depois vou colocar aqui mais, que depois colocar ano. Ano. Então é anos de idade. Então aqui tem je, então primeiro vem eu tenho, depois age, que lá você vai colocar um número lá, depois ano. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Je. Se você tem, por exemplo, 3 anos, 3. J'ai 3 ans. J'ai 3 ans. Eu tenho 3 anos. Se você tem 20, j'ai 20 ans. Para quem tem 20 anos, j'ai 20 ans. Para quem tem 50, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans. Para quem tem 50. Para quem tem 40, esqueci de colocar 1. Não, é assim já. Depois, para quem tem 40, j'ai 40 ans. Já. J'ai 40 ans. Assim, desta forma. J'ai 40 ans. É muito fácil, é só você falar j'ai 50 ans, j'ai 20 ans, j'ai 3 ans. Você coloca j'ai, coloca o número, depois coloca ano no final. Mas eu sei que vocês ainda não sabem número, mas eu vou fazer uma aula, só para falar dos números. Então, agora vamos falar das línguas que vocês falam. Tem outra regra, tem uma regra também para idiomas. É colocar je, que significa eu, parle, que significa falo, tá no presente, então. Je parle, eu falo. Vou colocar o sinal de mais aqui. Depois, langue. Langue são línguas, são idiomas, então. Je parle, tem o sinal de mais. Langue, então lá vai entrar línguas que vocês falam, tá vendo? Então, vou dar um exemplo aqui. Você pode falar assim, je parle, por exemplo, português, que é o português, né? Nossa língua, né? Português. Se você falar, por exemplo, 5, 6 idiomas ou mais, você pode dizer assim, je parle português, por exemplo, é português, je parle espanhol, tá vendo? Espanhol, italiano, por exemplo, que mais? Francês, que é o francês, né? Anglais. Então, eu vou colocar e, que significa i, anglais, inglês. Então, je parle português, espanhol, italiano, francês e anglais. Tá vendo? Já entendeu? Yeah. Ou também pode ser chinois, que é o mandarim. Não, que é o chinês, mas também o mais formal é mandarim, que significa mandarim. Mandarim. Só que no francês não tem o M no final, é o N, a letra N. Mandarim, então, chinois, mandarim. Chinês, mandarim. Ou também o japonês. Japonês. Assim. Japonês que é o japonês. Japonês. Ou também coreano. Assim, coreano. É o Haniwa. Aquela língua lá dos caras lá do BTS. As garotas é que gostam mais do BTS. Yeah. Então, depois eu esqueci de falar a última parte aqui. Então, depois de vocês apresentarem, aprender tudo isso, falar com a pessoa aqui,
Você vai dizer, pessoa, eu vou ensinar vocês como é que fala muito prazer. Ou seja, prazer. Enchanté no francês. Vou colocar aqui. Enchanté. Esse aqui é enchanté. Pra... Na escrita, esse aqui é masculino. Vou colocar aqui. Um, espera só. Já, esse aqui é masculino. E esse aqui é feminino. Enchanté, enchanté. No feminino tem a diferença. Leva um E no final. Enchanté, enchanté. A pronúncia é a mesma. Enchanté, enchanté. Significa prazer, né? É o prazer. Quando você conhece alguém, né? Você vai dizer prazer. Só que do feminino tem um E no final. Vê uma letra E. Tá lá no final. Para diferenciar que é feminino. Para você saber que é feminino. Depois, então, basicamente isso que nós vamos aprender hoje. Eu espero que vocês gostaram do vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, seguir no canal, né, para o próximo vídeo, né? Vou fazer mais vídeo. Próximo vídeo eu vou fazer, vou falar dos números. Então, basicamente isso. Eu vou ensinar vocês uma frase. À la prochaine. Que significa até a próxima. À la prochaine. Até a próxima. Até a próxima. Essa frase significa até a. Até a próxima. Vocês já aprenderam uma frase para despedir de alguém. Até a próxima. Também tem até amanhã. À demain. À la prochaine. À la prochaine. Essa aqui é até a próxima. À la prochaine. Depois também tem à demain. Tem à demain. Demain é amanhã. Então, à demain. Até amanhã. Isso aí. Até amanhã. À demain. Até amanhã. Então, merci beaucoup, que significa muito obrigado. Merci beaucoup por votre attention. Então, muito obrigado pela vossa atenção e à la prochaine. Até a próxima.